Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, continuando o nosso estudo, né? Vamos então estudar hoje sobre a prece e sobre a oração dominical. Antes, vamos fazer a nossa prece de início. Então, peço a todos que se acomodem bem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos prepararam para essa reunião hoje. Amado Pai, querido Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos em pensamento, a fim do propósito único de estudarmos essa doutrina reveladora, tranquilizadora, que nos proporciona a fé raciocinada e a nossa reforma íntima. Que as imagens e palavras aqui possam encontrar terreno fértil em nossos corações e nos ajudar na nossa evolução. Sê conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre a prece. E o que seria a prece? Num mundo moderno como o nosso, estamos em constante comunicação. Na verdade, ao acordarmos, já nos deparamos com inúmeras pessoas já se comunicando através dos meios atuais de comunicação, né, como WhatsApp, Instagram, aplicativos de mensagens, né? A comunicação não é de agora, né? Desde que o homem é homem, nos comunicamos. E se essa comunicação é tão importante entre nós, para que a vida aconteça, transcorra, não seria diferente a nossa comunicação com o plano espiritual, com o nosso Pai, com o Criador, né? Então, se a comunicação entre nós aqui, irmãos encarnados, é importante, ela se faz da mesma forma importante ou até mais com o plano espiritual. Então a prece é um modo de nos comunicarmos com o plano espiritual, né? É o momento onde focamos a nossa energia, as nossas vibrações para atingir esferas superiores à nossa, para conseguirmos traçar uma linha, um plano, um elo de conexão com os nossos mentores espirituais, né? Os mentores que regem a nossa vida, nossos anjos da guarda, com Jesus Cristo, nosso mentor e mestre, e com o Pai, né? Então, é um momento de fazer essa conexão. Para tal, precisamos equalizar, né? Mudarmos a nossa frequência, né? Assim como um rádio, nós mudamos a frequência, né? Nos mais antigos aí vão lembrar do dial, né? Aquele interruptor que nós mudávamos a frequência até que o rádio entrasse em frequência com as ondas de rádio na atmosfera e transmitisse a comunicação do locutor, da música, do esporte que estava acontecendo. Nós também temos que mudar o nosso dial, mudar a nossa frequência para que nós consigamos entrar em consonância com a espiritualidade superior, né? A prece, então, é uma reconexão, uma conexão e uma reconexão com outros planos, né? De preferência mais elevados que o nosso. A prece necessariamente precisa ser individual? Não necessariamente, ela pode ser na forma de grupos também, né? Onde há uma conjunção de frequências, né, onde acontece inclusive uma ampliação dessas forças quando o motivo, a vontade é mútua entre os seus participantes, né? Pode ser acompanhada de outras situações? Pode, por exemplo, uma música calma que tranquiliza o ambiente, que acalma e pacifica o nosso espírito, né? As nossas atribuições do dia a dia. Então nós podemos preparar o ambiente
através de uma música calma, de um som tranquilo, né? Para que tenhamos aí uma interrupção das atribulações do nosso dia a dia e possamos facilitar essa conexão com os planos mais elevados. Muito bem, sabemos que somos seres que vibram, né? Nós vibramos em determinadas frequências e essas frequências, essa energia que nós vibramos, ela é determinada pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Quando estamos felizes, é, quando sentimos gratidão, quando sentimos o amor, nossa vibração é uma vibração elevada, né? Quando, em contrapartida, eh, eh, vivenciamos a raiva, o ódio, o egoísmo, a inveja, a nossa vibração é completamente o oposto. Então, o que nós podemos dizer? Que se vibramos positivamente, iremos atrair espíritos, energias que vibram na mesma frequência, como nós falamos nas ondas de rádio, né? E se estamos vibrando negativamente, só iremos atrair situações, entidades que vibram no mesmo patamar, né? Se atraímos o amor, se atraímos a gratidão, amigos espirituais que estão vibrando na raiva, no orgulho, se sentem mal, não se sentem atraídos a nós e com isso eles se repulsam, né? Há uma repulsão a essa situação, né? A sinergia eletromagnética e espiritual, então, ocorre nessa situação. O positivo só atrai o negativo no eletromagnetismo, né? Na nossa vida de vibrações, é o contrário. O positivo sempre vai atrair o positivo, o negativo sempre vai atrair o negativo. E qual seria o intuito da prece, né? Primeiro, pedir, agradecer e louvar, né? Pedir por nós mesmos, né? Pelos nossos problemas, pelas nossas aflições, por nossas dificuldades, não só nossa, mas também dos nossos entes familiares, os entes queridos, por nossa cidade, por nossa comunidade, pelo nosso país, pedir pelo nosso planeta, pela humanidade, né? Ampliando assim a nossa capacidade de alcance, né? Também agradecer, principalmente agradecer por tudo que somos, por tudo que recebemos, né? Pelo que temos espiritualmente falando, materialmente, pelo corpo físico maravilhoso que temos, que nos dá a capacidade de viver nesse planeta, experimentar as experiências que nos forem colocadas aí no na nossa vida, né? E louvar, né? Agradecer, admirar, né? Deus e os espíritos superiores, louvar a sua perfeição. Só que daí existem algumas dúvidas, né, quanto à utilidade da prece. Há pessoas que dizem que se Deus tudo sabe, eu preciso pedir. Podemos mudar as leis imutáveis da natureza? E Deus precisa de adorar, que seja adorado ou que seja louvado na sua grande potência. Ele precisa que nós, meros mortais, o adoremos. Na verdade, não podemos mudar as leis imutáveis da natureza, porque se pudéssemos fazer isso, geraríamos o caos. Se cada pessoa que pudesse tentar mudar essas leis conseguisse, imagina a confusão que não seria a humanidade, né? Realmente, nós não podemos mudar as leis, né? Mas podemos fazer com que os processos se tornem favoráveis a nós. Podemos canalizar
boas energias para que determinada situação sejam favoráveis ao que precisamos, né? Então isso facilita. Não quer dizer que vai acontecer do jeito que nós queremos, mas pode ocorrer uma facilitação desse processo. Deus precisa ser adorado? Não, ele não precisa. Mas Deus tem um interesse pelos sentimentos que acontecem dentro de nós, pelos sentimentos e emoções que nós nutrimos, né, perante a vida, perante a espiritualidade, perante o Pai. Então realmente não é necessário, mas ele se interessa por cada um de nós. E para orar, o que devemos? Se precisamos ensinar alguém a orar, o que devemos falar? Primeiro, temos que ser sinceros, né? Temos que abrir as portas da alma sem preconceitos, né? Enviando para o alto os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, a fim de que possamos aumentar, melhorar esse padrão vibratório que, que estamos nutrindo, para que com essa potência consigamos atingir esferas cada vez mais altas, né? E essas nossas vibrações, os nossos pensamentos, vão caminhar pelo fluido cósmico universal e atingindo esferas superiores, procurando aí a nossa ajuda, o nosso auxílio, né? E quais seriam os benefícios da prece? A prece pode favorecer com que a espiritualidade amiga nos ajude a encarar as dificuldades de uma outra forma, né? Então podemos ter uma visão melhor do mal que nos aflige. Podemos ter uma visão diferente da situação que se encontra em nossa vida, na vida de outras pessoas que nos são queridas, ou da própria comunidade ou do próprio mundo, né? E isso pode trazer para nós calma, tranquilidade, resignação, né? Também os benefícios da prece podem estar relacionados à captação de energias superiores mais tranquilas, que possam nos apaziguar a alma, possam nos acalmar, né? Favorecer um sono tranquilo, pode nos ajudar a encarar a situação de uma outra forma, né? E ao mesmo tempo, quando fazemos essa vibração e encontramos a simpatia da espiritualidade superior no nosso propósito, podemos atrair a ação desses trabalhadores ao nosso auxílio, favorecendo o nosso pedido, se porventura assim tivermos merecimento, né? Então, os benefícios da prece são muito claros para aqueles que a praticam. A prece pode ser uma prece intercessória, por exemplo, quando focamos o nosso pensamento e os nossos sentimentos para outras pessoas. Essas outras pessoas podem ser encarnados ou desencarnados, né? A prece vai atingir ambas as situações. Aqui eu vou mostrar um filminho só para a gente ilustrar um pouquinho. Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Vamos beber, fecha cerveja. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Se for voltar com ele, é melhor não voltar mais. E aí, quem tá tendo? Tá bom, mas só hoje. Essa é a parte que eu vou te matar. E aí, bom? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda.
Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. E digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais uma. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus. E cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo...
Sobe aí, entra aí, vamos logo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Desse cara, Maurício, ô, vai mais devagarinho, que eu Cala não quero morrer hoje cala a não, boca, cara. Fernanda. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não! Que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje. Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual. De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos. Somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Essa é um filminho, né, mostrando a ação, a intercessão da prece da esposa, mudando a conduta desse rapaz que estava obsediado, né, por inimigos espirituais, e ele, a prece, houve essa intercessão, ele desistiu de caminhar junto com os amigos
e conseguiu assim evitar um problema maior, né? Aqui tem uma chamada, um folder, né, de um filme de 2019 chamado Superação, Milagre da Fé. É um filme baseado numa história real, onde um menino foi declarado morto depois de aproximadamente 60 minutos sem respirar. E todo mundo sabe que 60 minutos sem respirar, a morte encefálica é quase que certeira, né? E aí houve a intercessão dessa mãe, que quando soube do acontecido, orou, pediu, implorou, e houve essa situação da mudança drástica do quadro clínico do rapaz. Eu vou colocar aqui para vocês só a sinopse, né, do filme, para vocês verem, e se alguém tiver interesse em assistir. Acorda pra vida. O café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino pras Olimpíadas, moço! Cindy! Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Achamos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. Um menino de 14 anos de St. Charles que passou 15 minutos debaixo d'água continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro John, eu me entrego. Esse é a sinopse aí do filme, né? Depois eu assisti uma entrevista desse rapaz e da mãe no programa de auditório americano, e o rapaz está absolutamente normal, uma coisa realmente incrível. Fica a dica. Bom, como devemos orar, né? Devemos ter aquela conduta de fazermos uma oração rebuscada, uma erudita, com palavras difíceis. Não, Deus não precisa disso. Deus precisa apenas que sejamos humildes, sinceros, né? Que devemos falar o que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para conseguirmos ser quem somos, né? Sem máscaras, sem trejeitos, né? Então temos que ser humildes, reconhecer essa nossa necessidade e a nossa pequenez perante o Pai, né? Não devemos orar com ressentimentos, com mágoa, ou desejo de vingança, ou produzir o mal. Essa é completamente o oposto dos fundamentos da prece. Como eu já disse, com simplicidade, né, evitando a ostentação, as exterioridades,
fazendo uma prece curta, objetiva, né, sem verbosidade, porque isso vai perdendo o seu fundamento, o seu sentido. Se pedir que seja algo justo, né, não dá para pedir o algo extraordinário, tem que pedir, se for pedir, uma coisa que seja palpável, que não seja fantasiosa. A fé, a perseverança é o canal principal para que tudo aconteça, para que tudo produza os seus efeitos, né? E que a gente tenha merecimento para que as coisas aconteçam. Mais uma vez eu coloco um videozinho só para nós vermos essa situação no seu oposto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente? Suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não tava nem prestando atenção no que tava dizendo. Seu pensamento tava entre a azia que você tá sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Só peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Mas é que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, minha filha. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Eu queria aproveitar o gancho para pedir... Muito bem. Então, concluindo em relação à prece, quem não exercita a prece não sabe o poder que ela tem, né? O conforto que ela proporciona, a calma, o alívio, né? Onde possibilita a nossa conexão com os planos espirituais mais elevados, né?
com os bons espíritos, né? Mas não é só durante a prece que nós podemos ter essa conexão com os planos espirituais elevados, mas também na nossa vida de ações, de atitudes, né? Então, tendo uma vida reta e digna, elevamos nosso padrão vibratório. Quando estamos em silêncio, em vigília, com bons pensamentos. Quando praticamos a caridade, né? Quando amamos, entre outras situações que fazem o nosso coração pulsar mais forte, vibrarmos positivamente. Essas situações também nos fazem conectar com o plano espiritual superior e nos favorecer nos nossos propósitos. André Luiz fala mais uma vez: reconheci que a prece é o poder máximo proferido pelo Criador à criatura. Olha só a importância da prece e o que estão perdendo as pessoas que não a praticam, né? Em seguida, então, vamos falar um pouco sobre o Pai Nosso ou a oração dominical, que foi a prece que Jesus nos ensinou, né? Então ela é também chamada de oração do Senhor, Dominus ou Pai Nosso. Segundo Kardec, o Pai Nosso é um resumo dos deveres do homem perante Deus, perante consigo mesmo e perante o próximo, né? É um sinônimo de fé, é um pedido de coisas necessárias à nossa existência e o princípio da caridade. Fazendo uma análise minuciosa da oração dominical, então identificamos: Pai nosso que estais no céu. Jesus, nesse momento, ele identifica o Criador como o Criador de todas as criaturas e de todo o universo, né? Santificado seja o teu nome. Não, santificado o nome do Criador, exaltando a sua obra e rendendo graças a Ele. Venha a nós o teu reino, né, o reino da felicidade, da paz, que um dia, através da evolução constante, gozaremos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que suas leis perfeitas e que devemos cumpri-las sem queixume. Se o que acontece é a obra do Pai, devemos entendê-las e aceitá-las. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão que nos alimenta o corpo, mas principalmente o espírito, a palavra. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Somos imperfeitos e pedimos perdão e devemos perdoar na mesma proporção, na mesma medida. E não nos deixeis cair, e aqui eu coloco entre parênteses, quando em tentação, mas nos livra de todo o mal. E por que eu coloquei quando em tentação? Porque a tentação é a necessidade da ação, né? Se não somos tentados, não somos provados. Então, a nossa experiência se torna muito breve, uma experiência nula. Então, o que devemos ter é uma conduta firme, uma conduta adequada quando formos tentados. Porque é nesses momentos que iremos ser provados nas nossas convicções, perante a nossa conduta com todos, né, inclusive conosco. Então, na prece dominical, na oração dominical, eu sempre falo, embora não seja frequente, poucas vezes eu vi pessoas orando com o quando, mas eu coloco o quando em tentação, porque a tentação é a necessidade, é necessária, ela precisa ocorrer para que a provação aconteça e que sejamos vencedores dessa provação e que nos livre de todo o mal. Então eu encerro nossa conversa hoje aqui no nosso canal do YouTube com a oração que eu vou colocar a seguir aqui no vídeo, e depois a gente se encontra, quem tiver interesse,
para discutir, para tirar dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então vamos seguir essa prece como a nossa prece de encerramento. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.